Gente, hoje eu recebo Humberto Brenner, ele que é diretor do Fundo Target, essa empresa que está há mais de 17 anos no mercado, atuando em todo o Brasil e trazendo soluções para o agronegócio, para o homem do campo. Humberto, obrigada pela participação, seja bem-vindo mais uma vez. Uma satisfação, Maria Clara. A nossa vocação é estar auxiliando o homem do campo, auxiliando toda a cadeia do agronegócio, e é uma satisfação estar aqui com vocês novamente. Sempre bom te receber aqui na nossa casa. Obrigado. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre o Fundo Target, né? O que vocês trazem de soluções para o agronegócio. Nesses 17 anos, vocês foram se reinventando, né? E a partir das necessidades do produtor, criando essas soluções, né, Humberto? Conta pra gente um pouco do que vocês fazem hoje. Então, o nosso fundo é um FIDIC padronizado, multicedente, multissacado, é a classificação dele de acordo com as normas da Comissão de Valores Imobiliários, e nós atuamos em diversos setores da economia, construção civil, indústria, comércio, serviços, mas temos uma veia muito forte no agronegócio, até porque nós, historicamente de família, somos vinculados ao agronegócio. Nós temos operações de leite, de carne, soja, milho, cana-de-açúcar, e isso nos deu muita capacidade para entender as dificuldades do setor e, dentro do aspecto financeiro, que é a nossa vocação, apresentar produtos para ajudar esse setor tão importante para a economia. Com certeza. E aí tem essa parte do crédito, que é uma necessidade grande hoje. O produtor está um pouco complicado, né? O crédito nos bancos tradicionais, vamos dizer assim. E tem também a questão dos recebíveis, das cobranças, ou seja, uma parte burocrática aí que o produtor não tem muito tempo, né? Talvez não quer desenvolver tanto. Exatamente. Então, nós temos um produto já consolidado, né, que é a antecipação de recebíveis originados em leilões de crédito. Você sabe, né, Maria Clara, que não dá para ir contra o mercado, né? E o mercado está determinando que as vendas em leilão de gado, seja ele de corte ou de leite, as ofertas são feitas a prazo. 12 vezes, 15 vezes, 24 vezes, 30 vezes, não é isso? Isso é muito comum. Se o produtor disser, não, eu só vou vender à vista, provavelmente ele não vai arrumar compradores no mercado. Então, o que acontece? Ele tem o seu produto e, quando ele faz a venda em leilão, ele acaba ficando com um fluxo de recebíveis que ele tem que administrar para frente. Então, o nosso produto principal é fazer a antecipação desse recebível, de forma que o produtor receba à vista, não corra o risco de crédito, porque nós vamos correr esse risco de crédito, não tenha dificuldade, o trabalho, a ocupação de ficar gerando essas cobranças, indo atrás do devedor, que é chato, né? E ele acaba se resolvendo em sua plenitude com essa operação de cessão de recebíveis conosco. Nós operamos de forma nacional, em todas as cadeias, seja a cadeia de corte ou a cadeia de leite, e é uma satisfação se a gente puder receber os produtores para conhecerem um pouco mais a nossa solução. Isso já está muito bem, muito consolidado no mercado, está funcionando muito bem, né, Humberto? Tenho colecionado amigos, graças a Deus. Que bom, tá aí andando nos eventos, conhecendo, e é uma dor do produtor rural, né? Sim, tá lidando com sim, isso. Exatamente, porque veja só, a hora que você vende a prazo, você abre mão de um ativo, né? E você fica demorando tempo para aquele dinheiro entrar no seu caixa para que você possa fazer outros investimentos, seja ampliar seu barracão, seja mudar sua genética, seja mudar ou até mesmo encerrar a operação. Nós fazemos muitos eventos de liquidação, né, de operação, e a hora que o produtor recebe tudo isso à vista, ele tem muito mais liberdade para fazer o que quiser, inclusive aproveitar as elevadas taxas de juros de remuneração do capital do Brasil, que são as mais altas do mundo. Humberto, e vamos supor que em um leilão vocês não consigam operar todos os recebíveis, né? Por exemplo, vendeu uma quantidade de animais, mas não deu para passar todos nesse processo que você falou. Como que fica? Então, Maria Clara, como a gente garante o crédito, né, e não exigimos a coobrigação do produtor que vendeu nesse risco, eu, por óbvio, preciso fazer uma análise de crédito. Nessa análise de crédito, pode que aconteça que alguns compradores não passem no nosso crivo. Mas o produtor que vendeu, mesmo assim,
quer levar adiante porque ele conhece, ele tem confiança naquele cara que comprou e nós não estamos eventualmente completamente confortáveis. Aí nós desenvolvemos um produto para administrar essa cobrança desses produtores que não forem aprovados. Né? Porque veja só, quando ele cede a carteira inteira para nós, ele além de ele ter recebido o capital inteiro, ele não tem aquela dorzinha de fazer a cobrança, administrar e tal, que é muito conveniente ao produtor rural. Né? Imagine que o produtor ele tem uma carga de trabalho muito elevada, ele tem que cuidar dos bezerros, tem que cuidar da genética, tem que cuidar da alimentação, tem que cuidar da família e ainda tem que ficar cuidando da cobrança, não é isso? Então, em algumas ocasiões, a gente percebeu que acaba ficando desconfortável para o produtor quando ele tem, por exemplo, 12, 13 compradores, nós aprovamos 10 e ele tem que administrar os 2, 3 que não passaram. Exatamente, que não passaram no crivo do crédito. Então nós criamos uma ferramenta que a gente chama de Velox Crédito, né, onde nós administramos para ele esta cobrança. Como que a gente faz isso? A gente abre uma subconta digital de titularidade do produtor que vendeu, quer dizer, a conta é dele, o dinheiro é dele, e a nossa equipe, que é a mesma equipe do Target, que é preparada, treinada, tem sistema, tem método, tem o que a gente chama de régua de cobrança, faz somente a gestão desses recebíveis para ele. Quer dizer, nós abrimos a conta e a nossa equipe, ela trata de alimentar os contratos, gerar os boletos, fazer as cobranças, ir atrás daqueles eventualmente devedores, né, até que o dinheiro entre na conta de titularidade desse produtor. Então o produtor, 24 horas por dia, 7 dias por semana, pode entrar na sua conta, porque a conta é dele, e transferir para a conta dele tradicional, no Sicob, no Sicredi, no Safra, enfim, no banco operacional dele. Então realmente é muito conveniente, porque ele não fica com esse trabalhinho chato para fazer. Com certeza. E com total transparência, que ele acompanha todo esse processo, do que está entrando, pode movimentar essa conta, como você explicou, né, Humberto? Sim. Transparência e segurança, porque é a de titularidade dele, não é de titularidade nossa, e se a gente receber vamos passar para ele, não, é de titularidade dele, né? Obviamente, né, Maria Clara, nessa carteira nós não garantimos que o recebível vai entrar, como na antecipação, mas nós garantimos os melhores esforços de cobrança, né? E esse produto também ele se presta para aquele produtor que por algum motivo não queira antecipar, ele não esteja precisando antecipar, ele até gosta de ficar com aquela carteira que dá previsibilidade futura para o caixa dele, né? Ainda que ele não desconte nada conosco, ele pode contratar a Velox para fazer a gestão dessa carteira inteira para ele com total confiança e segurança e credibilidade. Entendi. Esse é um dos produtos novos, né, das soluções novas da Target, e tem uma outra bem interessante também, né? Bem interessante, bem interessante. Então, Maria Clara, a gente está chamando esse produto de vaca tokenizada. Certo. A gente está aliando bastante tecnologia a uma operação de crédito. Mas veja, para o produtor, o que importa, né? A gente tem que entender o cenário atual, o que está acontecendo, e dentro dessa percepção, até pelas a questão de que nós somos produtores rurais e a gente entende, nós estamos sofrendo essa questão, hoje no cenário de crédito, muitos produtores estão entrando em recuperação judicial, infelizmente. Sim. Né? E os bancos estão sofrendo muito com isso. Então, como é típico da rede bancária, né, que são instituições muito grandes, muito frias, elas não estão tão próximas do produtor, eles tomam decisões que afetam todos. Por exemplo, renovação de crédito agora só com garantia real. É uma determinação do Comitê de Crédito do banco que todas as agências, todos os gerentes têm que acatar. Então, aquela linha que aquele produtor vinha girando com uma certa tranquilidade, a gente chama de clean, sem garantia, de repente o banco chega e fala, não vou renovar essa linha para você, você tem que acostar uma garantia real. Aí o produtor olha e vê, puxa, mas a minha terra vale 5, 8, 10, 15, 30 milhões de reais.
eu vou ter que colocar em garantia para uma operação de 200, 300 mil que eu estou girando, puxa que chato. Aí o que ele faz? Ele oferece o gado que ele tem, o plantel que ele tem como garantia. Aí o que o agente financeiro convencional faz? Ele olha para aquela garantia e pensa, bem, eu não sei onde ele está, eu não sei como é que está o aspecto sanitário dele, né? E por conta disso, ele começa a aplicar pênaltis no valor que ele entende como uma garantia para aquele animal. Joga esse valor bem abaixo do que realmente... Joga o valor lá para baixo. Então, uma vaca que no mercado vale 20, 25 mil reais, o banco diz que vale 8. Porque, entendendo a questão do banco, ele também ele não sabe onde ela está. É o risco, não sabe a condição desse animal. Então, o produtor acaba tendo que dar em garantia um plantel bastante elevado para uma quantidade reduzida de recursos que ele acaba levantando. Né? Nós resolvemos esse problema. Nós criamos este produto que ele é vinculado aos colares de monitoramento da CalMed. Já ouviu falar na CalMed, Maria Clara? Sim, já vi em alguns... então, alguns produtores estão usando já, né, que tem um controle do animal. Sim. Eu falo com propriedade porque nós usamos na nossa fazenda. Né? É um colar que monitora a ruminação do animal e com isso ele fica no pescoço, por isso que eu pus a mão aqui. Ele dá informações de como está a ruminação da vaca. Com essa informação de ruminação da vaca, o produtor fica sabendo como está o aspecto sanitário dela e acaba intervindo antes da vaca ficar num agravamento da doença que ela está. Avisa o produtor desde o início. Se ela estiver com algum problema, ele vai saber cuidar disso a tempo. O efeito prático para ele é que ele gasta menos em medicamento e fica um período reduzido com a vaca sem produzir. Ou seja, já é uma tecnologia que por si só ajuda muito o produtor. Exatamente. Então, nós do Fundo Target nos unimos à CalMed para criar um produto em que a gente vinculou um blockchain ao colar de monitoramento, criamos um código hash, é um termo um pouco técnico, mas nós criamos um código hash para colocar numa CPR, que é uma operação de crédito, né? E aí nós conseguimos monitorar do nosso escritório aonde está a vaca e como está o estado sanitário dela. Qual que é o efeito prático disso? O efeito prático disso é que acabou a incerteza. Eu sei aonde ela está e eu sei como ela está. Ora, se eu não tenho a incerteza, eu não preciso avaliar aquela vaca em 8 mil reais. Eu avalio aquela vaca em 20 mil reais. Entendi. Né? E sabe o que é mais legal? Para o produtor isso não custa nada mais por isso. É o mesmo preço de uma operação financeira convencional. Muito bacana, Humberto. E está funcionando bem, né? Hoje os produtores ainda estão aderindo a essa tecnologia, né? A gente vê nas fazendas. Já são quantos no Brasil? Hoje nós temos a CalMed, né? A CalMed tem mais de 100 mil vacas monitoradas. Né? Então o pré-requisito dessa linha é que a vaca seja monitorada pelo colar da CalMed. Nós temos uma parceria. Né? É importante dizer também que o token foi gerado por uma terceira empresa parceira chamada Simple Token. Então veja que legal, né, Clara? A gente unindo empresas de setores diferentes, criando soluções ao homem do campo. Né? Então bom. Esse produto eu estou muito entusiasmado, nós já fizemos uma operação e por isso estamos aqui conversando, para que a gente possa divulgar esse produto e você, produtor rural, agora com o seu plantel monitorado pelo colar CalMed, você pode levantar capital de giro em 72 horas. De uma forma justa e de uma forma bem segura e confortável. Humberto, e o valor levantado pelo produtor rural, ele pode ser utilizado de forma livre? Ele pode investir da forma que ele quiser na fazenda? Totalmente livre, Maria Clara. Isso eu acho um dos predicados mais legais da linha. Essa linha que ele levanta conosco, ele pode aplicar aonde ele quiser. Pagar outras dívidas mais caras, fazer investimentos no pré-custeio, dar sinal em maquinário, enfim, é uma linha que a gente diz no mercado financeiro não é carimbada, é uma linha de uso livre.
não precisa de projeto, é muito legal. Realmente é uma linha de capital de giro no seu âmago. É um diferencial importante, Humberto. E como que está essa operação desde que começou? Quais os resultados que vocês têm tido, né, junto aos produtores, Humberto? Então, Maria Clara, essa operação a gente resolveu colocar de pé justamente porque nós sentimos isso internamente nas nossas operações, né? Sabe, de repente, linhas que a gente vinha girando com os bancos, né, ali na nossa operação leiteira, de forma bem tranquila, de repente eles começaram com essa história de garantia. E aí, o que assim, a gente percebeu? Puxa, a garantia é muito valiosa, né? As terras no Brasil valem muito, e normalmente são matrículas com áreas um pouquinho maiores, né? E aí, puxa, você não quer dar uma área que vale 30, 40, 50 milhões de reais para uma operação de 800 mil. Exatamente. E às vezes até já foi feita essa garantia em uma outra operação, de repente não é o que o... E olha, sabe, Marcara, ouvi de um produtor uma vez, né? Pô, eu tenho uma fazenda em São Paulo, tenho uma fazenda em Goiás. Estou sempre nesse trecho de 1.200, 1.300 quilômetros. Estou sempre cocado, estou sempre correndo risco, né? E se eu não volto para casa? A minha terra vai ficar lá de garantia para o banco? Como é que fica a minha família, né? Eu quero que a minha terra seja do meu filho, não do banco, entendeu? Então, a gente percebeu que essa linha tinha o condão de sabe, tirar essa parte da garantia da terra, que é tão cara ao produtor rural, dando garantia com um ativo real, operacional, que vale, que é o plantel que ele tem. É garantia real, né? Isso é importante, porque é o valor daquele animal com o uso dessa tecnologia, né? Acho que foi genial. E olhando da porteira para dentro da nossa operação, é um tipo de operação que tem uma rigidez documental, tal qual uma alienação fiduciária de imóvel, tal qual uma alienação fiduciária de um automóvel, né? Nós registramos esse contrato da B3 e nós também ficamos totalmente garantidos. Não por acaso a gente consegue oferecer um valor justo para a operação. Humberto, e os pré-requisitos? É um processo muito burocrático? Os produtores conseguem dar entrada nisso aí de forma simplificada? Porque vocês trabalham muito com essa coisa de simplificar para o produtor, né? Exatamente. Nesta linha, o único pré-requisito é realmente ele já ter a sua vaca monitorada com os colares Calmed, né? Hoje, a Calmed conta com mais de 100 mil colares em monitoramento. No mais, obviamente, ser aprovado pelo nosso crédito. Entendi. Vocês trabalham muito com isso, é nítido, simplificar o processo, desburocratizar o processo, dar transparência também, voltando lá na cobrança simples. Por exemplo, Humberto, o produtor que utiliza dessa ferramenta, né, dessa funcionalidade que vocês ofereceram, ele pode fazer isso de forma autônoma ou ele depende do escritório? Se ele quiser resolver alguma coisa, no fim do dia, lembrou que tem alguma coisa para resolver, ele mesmo não acessa. Exatamente, isso é o pré-requisito. Ele não precisa contactar com o nosso escritório, ele tem acesso à subconta digital dele, ele pode olhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, fazer transferências, acompanhar, ver o que está atrasado, ver o que vai entrar, ver como é que está o fluxo de caixa de forma completamente autônoma. Hoje não combina mais você ter que depender de alguém para obter informação, né? Nós hoje somos todos muito agilizados, a nossa cabeça está muito acelerada, né? A gente quer ter a informação na hora, com agilidade e principalmente com assertividade, né? Não dá para entrar lá e não ter informação, ou ter informação difícil, ou ter informação torta, né? Estamos preparados para atender o produtor rural. Muito bom. Humberto, para finalizar aqui nossa conversa, como que você vê, né, o desenvolvimento do agronegócio? Vocês vêm com essas soluções aí, ferramentas muito interessantes, né, que ajudam o produtor, facilitam o processo para o produtor. Hoje a gente fala muito em eficiência, né, em produzir mais. O Brasil já produz muito bem, mas a intenção é produzir cada vez com mais eficiência, cada vez com mais resultado. De que forma que todas essas estratégias que vocês vêm criando contribuem para esse desenvolvimento, né, que a gente vem acompanhando nos últimos anos? Olha, é um desafio realmente acompanhar a evolução do produtor rural, né? O Brasil é líder nesse segmento, né? Assim, a gente está dando um show em genética, dando um show em produtividade, né? A gente está deixando
um mundo de queixo caído, essas questões, né? E no mercado financeiro, a gente precisa acompanhar essa evolução também. Hoje o produtor rural não aceita mais qualquer tipo de operação, não aceita mais qualquer tipo de solução. Ele não aceita mais perder algumas coisas. Ele quer solução, ele exige solução, né? E ou você atende, ou você fica fora do mercado, né? Então, nós temos muito esse drive de estar atendendo o produtor rural com eficiência, com transparência, né? E eles podem contar com a gente. Com certeza. E o mais bacana, Humberto, a nossa última conversa, você falou das novidades que viriam, né? Há quase um ano, nós conversando aqui, você disse das novidades que agora são realidade. Isso não para. Ano que vem vão ser outras necessidades, vocês estão sempre se antecipando e vindo com soluções para atender o produtor. Hoje a gente conta aí com inteligência artificial no campo, ela já está muito presente. Você acha que é isso? É uma coisa fluida, né? Continua, futuramente teremos outras necessidades que provavelmente vocês estão aí para desenvolver soluções. Então, nós temos um pipeline, né? E eu não estou aqui autorizado ainda para abrir completamente, porque existem outros parceiros envolvidos, né? Mas acho que o agromercado brasileiro pode esperar do Target mais novidades muito legais, muito surpreendentes até no curto prazo. Muito bom. E a gente segue aqui acompanhando e sempre querendo saber mais, levando informação ao produtor rural. Muito obrigado, Humberto, e parabéns pelo trabalho de vocês. Ora, Maria Clara, muito obrigado e contem com a gente. Bom, espero que vocês também tenham gostado, continue acompanhando as nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades do agronegócio brasileiro. Até a próxima!